Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe mais uma vez, quando juntos examinamos a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje examinar a respeito de uma coisa que tem causado bastante confusão na mente dos irmãos. Quem é Lúcifer? Quem é Lúcifer? As pessoas ficam duvidosas. Lúcifer é o diabo? Lúcifer é o quem que é Lúcifer? Onde está escrito sobre Lúcifer na Bíblia? Na Bíblia, depende da tradução que você tiver, você não vai encontrar essa palavra não. Esse nome ou esse título, você não vai encontrar. Você vê no livro de Isaías, no capítulo 14, o versículo 12 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então as pessoas dizem aqui, isso aqui é o diabo que estava no céu e Deus o lançou na terra, como em Apocalipse fala que houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o diabo e os seus anjos, e já não se achou mais lugar no céu para o diabo e foi lançado na terra, ai dos que habitam na terra e assim por diante. Aqui em algumas traduções, em Isaías, capítulo 14, versículo 12, diz assim: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filha da alva. Como caíste do céu, ó Lúcifer. Isso aqui é uma tradução. Lúcifer é aquele que tem luz, ou é portador de luz. No dicionário bíblico, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. No dicionário bíblico nós podemos encontrar alguma referência a isso. E diz aqui, palavra que aparece na Vulgata em Isaías 14, 12, quer dizer fonte de luz. E isso aqui é a tradução da palavra Lúcifer, significa fonte de luz, ou aquele que tem luz, aquele que traz a luz. É uma tradução, é uma forma de se falar aquele que traz a luz, ou uma forma de se dizer fonte de luz. Como caísse do céu, você que tem luz, você que trazia luz. Mas aqui não está falando do diabo. O diabo não tem luz, o diabo é trevas. O diabo ele só faz as coisas malignas, não tem nada de bom no diabo. Diabo, a palavra diabo também significa inimigo. Satanás significa inimigo. O diabo não tem nome, o diabo é diabo, é a antiga serpente, é o inimigo de nossas almas. Quando tem gente que tem medo de falar o nome, não é nome, isso aí é uma expressão que indica o nosso inimigo, é o inimigo de nossas almas. E Lúcifer não é o inimigo de nossas almas. Aqui nessa palavra está dizendo sobre o primeiro Adão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Como que vai subir ao céu? Não foi lançado do céu? Não foi jogado fora lá? Não foi? Caiu do céu? E agora você dizia no teu coração, vou subir lá ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Como assim? Vai subir ao céu? Você não estava no céu? Aqui não está se referindo a isso, está falando sobre Adão, que era o senhor do paraíso. Ele era um Deus lá no paraíso, o primeiro homem, o primeiro Adão, né? E o último Adão é Jesus Cristo. Adão foi tentado, não caiu, caiu através da tentação que Eva foi tentada, depois levou o fruto a Adão e Adão acabou pecando também. Mas acontece que aqui está se referindo a essa primeira criação, o primeiro homem. E aqui não é Satanás que estava no céu e caiu no céu. No versículo 13, a gente vê isso aí. Eu subirei ao céu. Como você vai subir no céu? Você estava no céu, foi lançado fora e vai subir no céu? Como assim? Você já não foi lançado fora? Então aqui era o inimigo, aqui o homem querendo se engrandecer, ser igual a Deus. Aqui em Isaías está falando sobre isso. O homem se engrandecendo, se achando como Deus. Veja em João capítulo 9, o versículo 5, o Senhor Jesus diz assim: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas nós vimos aquela palavra que aquele que trazia a luz caiu. Sim, aquele que trazia a luz lá no paraíso, que era Adão, que
governava o jardim do Éden, governava o mundo. E pecou, caiu. Mas este último Adão, que é Jesus, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e todos nós somos pecadores por causa do pecado desse primeiro homem, assim também o segundo Adão trouxe salvação e luz, trouxe luz para nós, trouxe vida eterna. E se nós aceitarmos o sacrifício deste último Adão, nós participaremos da mesma salvação que ele tem e ele nos dá. Veja aí, no mesmo de João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: ele estava no princípio com Deus, o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo era Deus. Por quê? Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, a palavra nos mostra que esse verbo, capítulo 19, versículo 13, diz assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Quem é? Jesus. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, o verbo. Qual é o nome de Jesus? O verbo. E esse Jesus é quem? É o Filho de Deus, não é Deus, é o Filho de Deus. Só que ele está no mundo tendo toda a autoridade de Deus. É como um Deus, como Moisés foi também para Arão. Deus falou para Moisés: você vai ser o Deus de Arão e ele vai ser o teu profeta. E para os hebreus, Moisés era como um Deus. E Jesus Cristo veio Moisés é a representação de Jesus. E Jesus Cristo veio, diz: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Me é dado, eu não tinha. Me é dado, eu recebi. E agora eu sou aquele que responde às vossas orações. Se você pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. E assim nós temos que entender isso aí. Nós não nos preocupamos muito com essas coisas do maligno, não. As pessoas ficam preocupadas em querer saber o que o diabo faz, o que o diabo fez, deixou de fazer. Nós vamos querer saber quem é Jesus, como que é Jesus, o que ele faz, o que ele nos preparou, a grande salvação que ele tem para nós. Veja em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, fala a respeito. 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos serão vivificados em Cristo? Não. Mas aqui está dizendo que sim. Sim. Por quê? Mas somente aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus. Nós nascemos, a pessoa nasce, ele nasce segundo esse primeiro Adão aqui. E esse primeiro Adão, o primeiro homem, é o carnal. E nós nascemos na carne. Nós nascemos na herança desse primeiro Adão, mas temos condição de sair desse caminho de terrível de morte que está reservada a toda a carne. Nós temos que ser vivificados em Cristo. Veja o versículo 45, diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então você nasceu aí, está aí ouvindo as mensagens, está vivendo sua vida, seu dia a dia. Você é uma alma vivente, mas você tem um espírito vivificante dentro da sua vida, você recebeu esse espírito. Só quem está em Cristo, nova criatura é. Então essa luz radiante que nós temos hoje, não aquela do passado, como nós éramos somente carnais, nós deixamos esse caminho e nos transportamos para o reino do amor de Deus, que é Cristo. E agora nós servimos a Deus através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós sabemos que, aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, diz assim: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Nós não podemos ir para o céu em carne, osso, sangue, nós não vamos subir assim. Nós temos que ser transformados. Para sermos transformados, precisamos obedecer a palavra de Deus. E parte dessa obediência é entender. Não fica dando glória ao diabo, não. O Lúcifer é o diabo. Não é, não. Lúcifer era o portador de luz lá no paraíso, que era Adão, ele que guardava o jardim do Éden.
a radiante estrela da manhã, e quis ser igual a Deus, como muitas pessoas hoje também acham que são deuses, né? De tanto poder que tem humanamente falando, estão caídas já, derrotadas, perdidas, desviadas totalmente. O pior disso é que estão levando muita gente com eles também. Isso que é o triste dessa história. Então nós temos que entender, glorificar a Deus, dar glória a Deus na nossa vida, no nosso viver, no nosso falar, saber que somos salvos por Jesus Cristo, pelo seu sacrifício, pelo seu amor, e nós não vamos ficar aceitando qualquer palavra que venha aí, qualquer coisa que nos diga, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu agradeço a tua preocupação comigo, mas eu vou servir a Jesus mesmo, né? Em 2 Coríntios, diz assim, capítulo 5, versículos 18 em diante, diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós, tendo Deus em nossa vida, sendo templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo é o Pai, o Espírito Santo é Deus. Deus é Espírito, Deus é Santo, o Espírito Santo é Deus. Nós tendo o Espírito Santo em nossa vida, nós temos Deus em nossa vida. Deus em nossa vida, nós somos luz. Nós somos o quê? Portador de luz. Nós somos o quê? Nós somos Lúcifer, portadores de luz. Nós temos luz em nós, nós somos luz. Nós não somos trevas, não vivemos em trevas. Então, aí, essa é a resposta para os irmãos que estão aí duvidosos, preocupados com o que seja. Cuidado, não fale esse nome e tal. Não. Cuidado com o nome de Jesus, cuidado com a palavra, cuidado com o teu testemunho, com a tua vida, porque Deus está em tua vida. Cuidado com o que você faz. Glorifique a Deus através do teu corpo, do teu ser. Você é membro particular de Cristo, como todos aqueles que são cristãos, verdadeiramente cristãos, não só de nome, não, mas aqueles que tiveram uma transformação de vida. Então, irmãos, que possamos a cada dia buscar compreensão da palavra de Deus, buscar entendimento, buscar salvação. Ninguém pode pregar outro evangelho, ainda que um anjo venha pregar, não vai acontecer isso. Um anjo é mensageiro, ainda que um mensageiro venha trazer um evangelho diferente desse que nós temos recebido, nós não vamos aceitar não, nós vamos ficar com a palavra de Deus, nós vamos não fugir da simplicidade que há em Cristo. Cristo não precisa de coisas grandiosas, maravilhosas, Ele já é maravilhoso o suficiente, Ele não precisa de mais disso. Vamos nos entregar a Ele, fazer a vontade dEle, amá-lo com toda a sinceridade, com todas as nossas forças, amar a Deus acima de tudo, o próximo como a nós mesmos, e assim nós vamos caminhando para o nosso encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para vivermos nas mansões celestiais. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Ore por todos, ore até pelos teus inimigos, perdoe, limpe o teu coração, não guarde rancor, não guarde mágoa. Onde tem luz não tem trevas, e rancor, mágoa, tristeza, tudo isso não são coisas boas, não são coisas de Deus, não são coisas da luz. A luz é amor, é paciência, é temperança, é perdão, é sinceridade, é amor, é unidade. É assim que devemos viver. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.